Estamos na programação Pai de Joelho e Filho de Pé, com a série Reforma de Saúde, a jornada espiritual de 40 dias, e estamos estudando baseado no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. E hoje à noite vamos ter um tema muito especial, que tem como título Razões para a Reforma. E a nossa mensageira desta noite é a irmã Adriana Freire, da Associação ASMI. E com ela está a oportunidade. Boa noite, irmã Adriana. Boa noite, irmã Sandra. Boa noite a todos. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite, irmã Adriana. Graça e paz, graças a Deus. Eu sou muito grata a Deus porque a internet está dando certo. Peço que vocês orem em seus corações. E como a irmã Sandra mencionou, estamos dando continuidade, né, ao primeiro capítulo. E interessante que a irmã Sandra falou de manhã, deu introdução, né, nesse tema tão maravilhoso, um alerta de Deus para nós. E eu vou dar continuidade ao que a irmã Sandra falou. E o primeiro tema aqui, o primeiro subtópico, fala sobre penalidade pela ignorância. Achei muito interessante, realmente, esse tema aqui, porque nós sabemos que existem leis, né? A Constituição Federal, ela é a lei maior de um país. E também ela é conhecida como uma Carta Magna. E nela estão escritos os direitos e as obrigações de todos os cidadãos. Então, existem leis que fazem parte da Constituição, né? Tem a Constituição Federal, Constituição estadual, municipal, e Deus também tem suas leis. Existem várias leis também que Deus criou, e essas leis governam nossa instituição. E Deus colocou em nós essas leis, em nosso ser, e assim são realmente divinos. E nós podemos ficar assim encantados, né, com a sabedoria de Deus. Como Deus nos fez, como Ele criou cada um de nós como seres perfeitos. E só que se nós não obedecermos essas leis que Deus instituiu, que faz parte da nossa Constituição, nós vamos sofrer uma pena. E é isso que fala esse tópico aqui. Para cada transgressão está fixada uma penalidade, que cedo ou tarde será executada. Então, se eu sei que determinado alimento não faz bem para a minha saúde, e eu vou utilizar esse alimento, então mais cedo ou mais tarde eu vou estar sofrendo as consequências. E olha só o que fala aqui, que a maioria das enfermidades que a família humana tem padecido e continua padecendo tem sua origem na ignorância das próprias leis orgânicas. Então, veja bem, acontece que pela ignorância, então, o ser humano ele vai sofrer uma penalidade. E não é bom, né? Não é bom você sofrer. Então, Deus ele pede que nós obedeçamos às suas leis com amor, com dedicação. E só que muitas pessoas, infelizmente, parecem assim indiferentes no que diz respeito à saúde, que é uma parte que nós todos poderíamos estar mais preocupados, né, com a nossa saúde. E essas pessoas trabalham com perseverança para se fazerem em pedaços e quando alquebrados e debilitados no corpo e na mente, vão em busca do médico e enchem-se de drogas até morrer. Olha que tristeza, né? Então, isso é muito triste. É uma verdade que nós devemos estar ensinando aos nossos filhos. Hoje, a reunião é pais de joelhos, filhos de pé. Nós, pais, estamos aqui estudando a palavra de Deus, né? Estudando esse livro tão precioso, que é o Conselho sobre Regime Alimentar. E Deus pede isso de nós, né? Que nós venhamos nos atentar, porque senão
o fim não vai ser bom, né? E o que acontece, a gente vê os hospitais cheios de pessoas enfermas, os médicos ganhando em cima disso, porque nós vamos ser bem realistas, que existe sim uma máfia, né, atrás de tudo isso. Então, há uma negociação, os remédios, as drogas, na verdade, não são remédios e só faz piorar a situação, ao invés de você cuidar da sua saúde, tomar uma medicação que Deus deixou para nos curarmos. E aí, o que é que acontece? Gasta-se uma boa parte do salário com drogas. E os médicos ficam felizes, né? A rede farmacêuticas, porque, afinal de contas, ganha-se com isso. Então, é uma realidade, também não é uma realidade boa. E só que, olha, o primeiro tópico falou sobre a penalidade pela ignorância. E logo em seguida diz que nem sempre é ignorância. Infelizmente, muitas vezes acontece que as pessoas fazem porque querem fazer. Pessoas aqui, quando estão falando sobre o assunto de saúde, muitas vezes dizem assim: sabemos muito mais do que praticamos. Então, o que é que acontece? Mas eu já sei disso aí. Quando essa pessoa é alertada, né, de tal alimento, de tal forma de se alimentar que não está correto, muitas vezes ouve-se essa frase, ou algumas frases similares, semelhantes, de mas eu já sei de tudo isso. Então, se sabe, aí vem a pergunta, a interrogação, e por que não praticar? Né? Por que não praticar para o nosso bem? Não há uma compreensão de que há uma responsabilidade. São responsáveis por cada raio de luz recebido com respeito ao seu bem-estar físico, sendo cada um de seus fatos franqueado à inspeção de Deus. Então, a nossa vida física, queridos irmãos, não deve ser tratada com indiferença, né? A nossa saúde física vai ajudar na nossa saúde espiritual também. Então, nós não devemos deixar passar por alto quando o assunto é saúde. E se nós sabemos de de algo que não é bom para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, então eu devo me afastar, pedir a Deus força para que eu possa resistir à tentação. Satanás, ele é muito astuto e ele vai no ponto fraco das pessoas. O alimento é gostoso ao paladar, porém não é bom para a saúde. Mas ele vai lá e coloca na mente, é só um pouquinho, é só essa vez, toma ou come. E aí, nesse momento, nós devemos fazer o que a gente ensina para os nossos filhos. Resistir à tentação, dizer não. Tem até uma musiquinha que a gente canta com as crianças, né? Quando a tentação bate ao meu coração, eu digo não, não, não. Você falar não pela terceira vez, já vai ficar mais fácil de resistir às próximas. Então, cada órgão, cada fibra do nosso ser devem ser religiosamente guardados de práticas danosas. E por que nós devemos ter esse cuidado? Porque nós somos responsáveis por essa luz. Deus, ele nos concedeu essa luz. Nós somos um povo privilegiado. Nem todos têm o privilégio de conhecer, mas nós que conhecemos devemos viver e também passar para outros. Se temos dificuldades, devemos orar a Deus, pedir a Ele força. Mesmo que você comece, de repente você caiu, nossa, mas não era para mim ter comido determinado alimento, eu não estou me sentindo bem. Não desista, não pare, que às vezes acontece e vem o pensamento, que é isso que Satanás quer. Eu errei essa vez, eu vou desistir de tentar e vou continuar com as mesmas práticas. E aí não
continua progredindo, aí retrocede. Mas nós devemos ter consciência que nós somos responsáveis por essa luz da reforma de saúde. E Deus, ele colocou em nós. E desde então, nós temos a diária indagação. Nós podemos perguntar: estou praticando a verdadeira temperança em todas as coisas? Essa é uma pergunta reflexiva para cada um. Será que eu estou realmente vivendo, praticando a verdadeira temperança em todas as coisas? É o meu regime de molde a colocar-me na posição em que eu possa realizar a maior soma de bem? Então, essas duas perguntas são para nós. Cada um reflita e responda para si mesmo. Se nós não podemos responder afirmativamente essas perguntas, então nós permaneceremos em condenação diante de Deus. Isso é muito sério. Deus, ele nos fará inteiramente responsáveis pela luz que tem derramado em nosso caminho. Então, Deus, ele revela o tempo de ignorância. E tão logo a luz brilhe sobre nós, de nós requer mudança nos hábitos destruidores na saúde e que nos relacionemos devidamente com as leis físicas. Então, Deus, ele nos mostra onde nós estamos errando. Deus diz: olha, filho, filha, isso aqui não está certo. E aí Deus pede para nós, né, fazer o que é correto. E interessante que nós devemos praticar isso aqui, porque lá no céu, como será a nossa alimentação? Então, a gente deve parar um pouquinho para analisar. Devemos fazer um treinamento aqui nessa terra, para que na nova terra, no novo céu, nós já estejamos acostumados. E assim a gente dá continuidade. Porque a saúde, a nossa saúde é um tesouro. Imagine o ser humano sem saúde. Ele pode fazer alguma coisa? Não pode. Então, de todas as posses, a saúde ela é a mais preciosa. Riqueza, cultura, honra, elas são adquiridas ao elevado preço da perda do vigor da saúde. Então, nada disso pode assegurar felicidade se falta saúde. Se eu não tenho saúde, eu não vou poder trabalhar, eu não vou poder proporcionar um momento feliz, agradável com minha família, com os meus amigos. Eu não vou poder fazer uma boa alimentação para a minha família, para os visitantes que chegam na minha casa. Então, aqui diz, irmãos, que é terrível o pecado, o abuso da saúde que Deus nos deu. Então, isso é a mensagem que Deus traz para nós. É pecado terrível o abuso da saúde que Deus nos deu. E tais abusos, eles debilitam nossa vida, tornando-nos perdedores, mesmo que ganhemos por esse meio qualquer soma de educação. Então, se eu negligencio a reforma de saúde, infelizmente, eu não vou ser um vencedor. Eu não vou ouvir as palavras de Jesus dizendo: vinde benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu não vou ser um vencedor e sim um perdedor. E eu creio, acredito que nenhum de nós quer isso. Eu não quero e acredito que os irmãos também não querem. Deus mandou essa mensagem para nós no tempo certo e nós estamos vivendo nos dias finais da história desse mundo. Então, Deus, ele proveu sustento e fidelidade de todas as suas criaturas. E uma cuidadosa conformidade com as leis que Deus implantou em nosso ser assegurarão saúde e não haverá debilidade na Constituição. Então, agora vai ser uma Constituição perfeita, porque o nosso Deus, ele é perfeito. E ele quer que nós também alcancemos a perfeição em Cristo Jesus. E Deus, ele quer que nós apresentemos uma oferta sem mancha. Né? Vocês lembram
que no antigo cerimonial judaico era requerido que cada sacrifício fosse sem mancha, não tinha ali um sacrifício defeituoso, doente, deficiente, não tinha. Era requerido que cada sacrifício fosse sem mancha. E no texto que foi lido para a base da oração, o texto base, o apóstolo Paulo ali, ele nos faz essa admoestação. Ele diz assim, que todos nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo. Repetindo o verso, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A sequência, o verso 2 diz: e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É que nós tenhamos saúde em todas as coisas, né? E que nós nos apresentemos diante de Deus seres humanos saudáveis, que tenhamos saúde fisicamente, mentalmente e espiritualmente. É isso que Deus pede de nós, que nós cuidemos do nosso corpo. E nós somos a obra-prima de Deus. Deus, ele nos criou com muito amor, lá no Gênesis, no livro de Gênesis, na criação do mundo. Nós já estudamos, já conhecemos esse tema, que Deus, ele criou um homem à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos a obra-prima da criação de Deus. E olha só o que o salmista, quando ele estava meditando sobre a maravilhosa obra de Deus na estrutura humana, ele exclamou assim: de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Então, Deus, ele nos criou de uma forma terrível e maravilhosa. Ele fez cuidando de cada detalhe, cada órgão do nosso corpo com uma função. Agora, imagine se eu coloco qualquer coisa nessa máquina que Deus criou, né? A gente fica imaginando um carro, um automóvel. Eu não entendo muito de mecânica, mas se alguém coloca ali um óleo, uma gasolina falsificada, né, que não é original, será que esse automóvel ele vai funcionar bem? Vai chegar um momento que ele vai ficar fraco e ele vai cair. É isso que acontece com o ser humano. Se nós colocamos o que não é saudável no nosso corpo, o que é que vai acontecer? Não acontece na hora de imediato, que a gente às vezes ouve, mas eu como, e não acontece nada, mas lá na frente nós iremos sofrer as consequências. A penalidade, né, por causa da ignorância. Então, nós devemos pensar, se eu fui criado de uma forma maravilhosa, então o nosso dever é cuidar agora desse nosso corpo, dessa máquina viva que Deus criou. Então, muitos são educados em ciências e estão familiarizados com a teoria da verdade. Veja bem, muitas pessoas são educados em ciências e vivem ali de teoria, né, com a teoria da verdade. Só que eles não compreendem sobre as leis que governam seu próprio ser. A gente viu no início que existem as leis que Deus estabeleceu, né? Lá no livro de Êxodo, existe ali vários e outros livros também, a gente não vai entrar nesses pormenores, mas existem várias leis, inclusive as leis da saúde. E Deus, ele nos deu faculdades e talentos. E é nosso dever, como seus filhos e filhas, fazer o melhor uso. Então, veja bem,
se eu sou uma dona de casa, vou trazer um exemplo prático, né? Para nós, mulheres, e tem muitos homens também que têm o dom, né, de estar ali fazendo comidas, de estar na cozinha. Então, se Deus ele me deu dom, o talento, por que eu não usar para o bem? Eu posso escolher bons alimentos para colocar na mesa para minha família, para os filhos, o esposo e para qualquer pessoa que chegar na minha casa. Então, Deus ele nos dotou de talentos e é o nosso dever fazer o melhor uso. Eu posso pegar um determinado alimento e transformar ele em remédio, se tiver alguma enfermo em casa, por exemplo, uma febre, digamos assim. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre justamente enfermidades e a pessoa perguntou se os meus filhos adoeciam. Hoje eles já estão crescidos, mas quando eles eram crianças, eu relatei para ela que poucas vezes a gente levou eles no hospital, em posto de saúde, enfermidades como uma gripe, por exemplo, uma febre, que era o que mais acontecia quando acontecia, então a gente curava em casa mesmo. E às vezes as pessoas ficavam abismadas quando eu falava que curava a febre com a melancia, o suco da melancia. E a minha filha, ela cresceu, quando ela estava um pouquinho doente, ela já falava: mamãe, a melancia, o suco da melancia. Então, nós podemos usar esses dons, os talentos que Deus nos deu, transformar os alimentos que nós temos em casa em remédios. Eles são alimentos e também são remédios. Se tiver algum comportor aqui, vai entender muito bem o que eu estou falando e o que nós, né, quando trabalhamos na comportagem, a gente fala muito sobre isso. As frutas, as hortaliças, as plantas, elas podem curar várias enfermidades. Então, o que acontece muitas vezes, tem um remédio em casa, mas por falta de conhecimento, vai gastar muito na farmácia. Então, Deus exige que o corpo seja oferecido como sacrifício vivo e não morto ou agonizante. Irmãos, isso aqui é bem sério mesmo, né? Então, imagine a gente chegar na presença de Deus todo ofegante, né? Ah, eu tô com dor, eu tô com isso, aquilo e tal. Mas não generalizando, tá, irmãos? Eu não estou generalizando. Mas algumas vezes acontece por causa da alimentação. O corpo é oferecido a Deus morto ou agonizante. Mas Deus ele exige que o corpo seja oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E as ofertas dos antigos hebreus, eles deviam ser sem manchas, como eu já havia mencionado. Então, assim seria aceitável a Deus. Agora, há uma pergunta: seria aceitável a Deus um sacrifício humano cheio de enfermidades e corrupção? Ele nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e requer de nós que cuidemos desse templo, a fim de que seja habitação apropriada para o seu espírito. Então, nessa jornada, nós vamos ouvir muito, porque é pela repetição que é fixado na nossa mente. Nós vamos ouvir muito sobre que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. E como nós somos filhos e filhas de Deus, nós devemos agora ter o maior cuidado com essa habitação do Espírito Santo. E se nós, até aqui, até hoje, estávamos com maus hábitos na questão da alimentação, não devemos agora ficar desanimados, achando que não tem mais solução. Não. Deus nos ama e Ele está mandando essa mensagem para nós nos consertarmos.
o apóstolo Paulo, ele faz essa admoestação, ele diz assim, ó, fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos. Deus nos comprou com seu precioso sangue. E todos nós devemos ser muito cuidadosos em manter o corpo nas melhores condições de saúde, a fim de poder prestar a Deus o melhor serviço. E assim nós iremos cumprir o nosso dever na família e também na sociedade. As pessoas vão olhar para a nossa família e vai ficar se interrogando, nossa, mas que pessoas tão saudáveis, né? Eles são diferentes, eu quero ser igual a essa família, eu quero me alimentar dessa forma. O último tópico aqui da minha parte, porque esse primeiro capítulo não termina hoje. Amanhã nós vamos ter a continuidade. Então, aqui fala sobre uma oferta piedosa, ou uma piedosa oferta. Então, nós devemos obter conhecimento quanto ao comer, beber e vestir-se de maneira que seja preservada a saúde. Conselhos sobre o regime alimentar, né? Então, nós devemos ter cuidado com o que nós colocamos na nossa mesa, com o que nós pegamos no supermercado quando vamos às compras. E lá no livro de Oséias diz assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, Deus pede aqui que deve-se obter conhecimento. Nós devemos ter esse conhecimento, quanto ao beber, comer ou vestir-se. Que Deus deixou esses conselhos através da sua serva, a profetisa, a irmã Ellen White. Ela escreveu, deixou vários conselhos para nós. E o nosso primeiro dever pertinente a Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo, é a obediência às leis de Deus, as quais inclui as leis da saúde. Então, Deus escreveu a lei dos 10 mandamentos, ali diz, não matarás, né? Honra teu pai e tua mãe, não terás outros deuses diante de mim. E muitas vezes, infelizmente, acontece isso de alguém fazer da comida um deus, né? Então, isso é muito triste. Nós devemos ter muito cuidado com o que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Há pessoas que não conseguem nem fazer um jejum, porque a comida está em primeiro lugar. E interessante que quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Através do jejum e oração, nós chegamos mais perto de Deus, a gente se sente mais consagrado, mais em comunhão com Deus. Mas, infelizmente, também não generalizando, mas há quem diga que não consegue fazer um jejum por causa do alimento. Então, se nós adoecemos, sobrecarregamos as pessoas que estão em nossa volta. Então, há um apelo aqui para nós, para que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus. Se eu não tenho esse cuidado com as leis da saúde e eu adoeço, todos na minha família vão ficar preocupados, o meu esposo, os meus filhos, até os vizinhos, né? Então, as pessoas vão ficar preocupadas com o meu bem-estar. Então, o que aqui diz é que nós devemos ter esse autocontrole, domínio próprio. É um fruto do Espírito Santo. Domínio próprio, temperança. Eu tenho que ter esse autocontrole. E Deus, ele reclama de nós para a divulgação de sua glória. Nós devemos glorificar a Deus. E há uma pergunta, não somos assim, no pior sentido, transgressores da lei de Deus? Se nós estamos acarretando doenças para nós devido aos nossos maus hábitos alimentares, será que
eu não estou sendo transgressor da lei de Deus. Irmãos, Deus, ele traz esse alerta para nós, mas eu acho tão lindo a misericórdia de Deus, que esse tópico, ele termina dizendo assim, essa parte eu vou ler para vocês. Meu Deus é todo piedoso, gracioso e compassivo, e quando vem à luz aos que têm prejudicado a saúde por pecaminosas condescendências e sentindo-se convencidos de pecado, arrependem-se e buscam perdão, ele aceita a humildade oferta, ou seja, ele aceita a humilde oferta a ele devotada e recebe-os. Então, veja bem, olha só a misericórdia de Deus. Ele é muito piedoso, Deus é maravilhoso. E se nós erramos até aqui, vamos conversar com Deus, nos ajoelhar e pedir a Ele misericórdia, força, domínio próprio, temperança, e Ele aceita a nossa oferta. Então, isso traz esperança e conforto para nós. Ele, o remanescente da desregrada vida do pecador, arrependido e sofredor, ele tem compaixão e não recusa o nosso arrependimento. Em sua graciosa misericórdia, ele salva as almas como que pelo fogo, mas que é inferior que lamentável sacrifício, afinal, a ser oferecido a Deus. Nobres faculdades foram paralisadas por hábitos errôneos de pecaminosa condescendência. As aspirações são pervertidas e o corpo e alma desfiguradas. Então, Deus ele não quer ver o seu povo com o semblante caído, com o aspecto desfigurado. Deus ele quer nos ver com um aspecto feliz. Se eu estiver doente, eu não consigo colocar um sorriso no rosto, por mais que eu coloque, mas é aquele sorriso, como muitos dizem, um sorriso amarelo, né? Um sorriso sem graça, que algo não está bem, todos vão perceber que algo não está bem em mim. Então, é possível não ter enfermidade nesse mundo que nós vivemos? Devemos confiar em Deus. Pela graça de Deus, pelo que nós estamos estudando, eu afirmo que sim. Mesmo os alimentos estando contaminados, mas Deus ele pede, né? Para que a gente tenha uma hortinha em casa, quem sabe, ou se você compra um alimento, que compre da melhor forma, né? Orgânico. E você pode também fazer uma higienização em casa para que tire mais a química. Então, é por isso que nós devemos buscar conhecimento. Eu sei que tem pessoas aqui da área da saúde, tem terapeutas aqui, e que podem esclarecer mais. Eu sei que eles irão fazer outros temas depois para nós, e nós estamos aprendendo. Deus ele está trazendo esse conhecimento para nós hoje, porque Ele sabe que o tempo está se findando. E Ele diz, para nós hoje, que nós venhamos ter em mente que nós somos a obra-prima de Deus, a obra do Criador. E foi Ele que nos fez. Então, que Deus nos abençoe, para que nós possamos realmente ter isso em mente. O meu desejo é que ao terminar essa reunião, ao terminar essa jornada, ou não precisa nem terminar a jornada, que o Espírito Santo comece a trabalhar realmente, que nós possamos fazer uma mudança. Para alguns não vai ser fácil. Alguns vai ter que realmente buscar de Deus força e perseverança. Mas, confiando em Deus, nós seremos mais do que vencedores. Que Deus nos ajude e nos abençoe para isso. Amém. Amém. Amém.